Nesse vídeo eu vou falar para você sobre possibilidades de investimento no exterior através de ETFs com carteiras prontas, em que você não vai precisar escolher quais categorias de ações você vai investir, quais rendas fixas você vai investir no exterior, já vai estar tudo pronto de uma maneira extremamente facilitada para você não perder tempo nenhum e não quebrar a cabeça com o mercado financeiro. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Otávio Paranhos, aqui eu falo de renda variável, falo de bolsa de valores e falo de investimento para longo prazo, falo de investimento para aposentadoria tanto no Brasil quanto principalmente no exterior, fazendo sempre uma carteira global para você. Beleza? Então nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre algumas possibilidades que existem no mercado financeiro mundial, na realidade através de investimentos na bolsa de valores americana, para aquelas pessoas que não têm tempo, não querem dedicar tempo ou não querem dedicar nenhum tipo de pesquisa e comprar um produto. Na realidade tem vários produtos que eu vou mostrar para você, produtos financeiros que são tudo em um, ou seja, você apenas compra um ETF, que um ETF eu já expliquei em vários outros vídeos aqui, que são fundos passivos, ou seja, é um fundo de investimento que respeita regras objetivas. Essas regras podem determinar quais empresas entram, ou seja, quais ações entram, mas também pode determinar diversos outros ativos que tem que entrar. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês alguns ETFs que também incluem renda fixa e também podem incluir, inclusive, outros tipos de investimento, sempre de uma forma objetiva, sem a pessoa precisar ficar pensando, será que eu devo, será que eu não devo, será que agora é um bom momento, será que agora não é um bom momento? E isso faz muito sentido para as pessoas que não gostam tanto assim de mercado financeiro. Eu entendo isso porque eu gosto, mas eu sei muita gente que não gosta. E é totalmente normal isso, né? Se você quer seguir com o seu trabalho e ter a sua proteção no exterior, investir o seu patrimônio da sua família no exterior sem essa balbúrdia que tem o tempo inteiro de qual é a ação que vai subir mais. Eu também acho isso patético, né? O que a gente encontra na mídia tradicional parece que é tudo uma jogatina, quando na realidade não é. Sendo que na realidade você tem que investir de uma maneira a preservar o patrimônio da sua família, porque o que importa são os aportes, ou seja, é o dinheiro que você vai colocar para dentro. Investir no exterior é uma maneira extremamente eficiente e muito barata, como você vai ver, de proteger o seu patrimônio, e é por isso que eu vou mostrar essas alternativas. Bom, então vamos lá, quais são elas? A iShares, que é o ramo da BlackRock, que é uma empresa de gestão de recursos, é ela que faz a parte de ETFs, ou seja, fundos de índice, fundos passivos. Eles têm esse tipo de produto que se chama Core in One, ou seja, todo o principal da carteira apenas em um fundo. Eles têm 4 tipos diferentes que eu vou mostrar para você agora. Quais são esses 4 ETFs diferentes? Eles têm o conservador, tem o moderado, tem o que eles chamam de growth, ou seja, de crescimento, e tem o agressivo. Os 4 ETFs diferentes, eles compõem nessa proporção aqui quantidades desde renda fixa, que é esse verde que você vê, até renda variável, que é a outra parte aqui em azul e em cinza claro. Você vê que o conservador, ele tem aí a média ideal dele de em torno de 70% em renda fixa, 58% aqui americana e 10% internacional. Tem 12% em ações globais e 14% em ações americanas. Você vê que quanto mais agressivo o fundo fica, ou seja, você vai migrar para outros fundos se você for um investidor mais agressivo, ele vai tendo proporcionalmente menos renda fixa, tanto americana quanto internacional, e mais renda variável, tanto americana quanto internacional. E vai tendo também mais esse rosinha aqui, que são os mercados emergentes. Como a gente pode observar aqui, essa aqui é a alocação ideal dele fica em 70% de renda fixa para o conservador, até 20% de renda fixa para o agressivo. Quando a gente olha aqui exatamente cada um deles, por exemplo, o conservador, a gente vê que a taxa de administração, assim como todos eles, eu vou mostrar depois para você, é de apenas 0,25% ao ano. Isso é muito mais baixo do que tudo que você encontra em fundo de investimento no Brasil. Os fundos de ações no Brasil cobrando 1,5%, 2%, 3%, 4% ao ano, um absurdo. Isso aqui é muito barato, 0,25% ao ano. Ele mostra para você exatamente o tamanho dele. Por exemplo, você vê que é um fundo de 527 milhões de dólares, é um fundo relativamente pequeno para os padrões dele, mas para vocês verem, no Brasil equivale a mais de 2 bilhões de reais, na realidade 2 bilhões e meio de reais. Então é um fundo para os nossos padrões grande. Ele é um fundo também que paga por ano mais ou menos 2,60% de dividendos para você por ano. E aqui ele mostra em detalhes quais são os ativos que você vai estar comprando quando você compra esse fundo conservador. Você vai estar comprando vários ETFs da própria BlackRock, ou seja, da própria empresa de gestão de recursos. Esse aqui é o ETF de renda fixa total americana,
que ele investe 63% nesse fundo, depois 12% no ETF IVV, que é aquele IVVB11 que a gente tem aqui no Brasil, que dá para comprar pelo mercado brasileiro, pela B3, pela Bolsa Brasileira, ele vai estar comprando também. Depois tem renda fixa internacional, depois tem empresas internacionais, ações internacionais de mercados desenvolvidos, ações de mercados emergentes, ou seja, 9% em desenvolvidos e apenas 2% em emergentes, por isso que ele é conservador, e depois outros fundos com menor relevância, que por exemplo empresas de média capitalização de mercado, pequena capitalização de mercado, etc. Você vê que a maioria, 66%, está nos Estados Unidos. Você vê que à medida que a gente vai migrando para os fundos mais agressivos, ou seja, esse aqui é moderado e tal, ele muda aqui o percentual de ativos que ele coloca em cada um dos fundos, certo? Então esse aqui também é o ativo maior dele, também é de renda fixa, mas é apenas 55%. E assim sucessivamente, conforme a gente viu lá. Então agora para o gráfico, quando a gente observa o gráfico, a gente vê aqui, ó, exatamente a diferença de risco, né, de volatilidade e de retorno que esses fundos tiveram. Você vê que vai desde o mais conservador até o mais arriscado, que tem 80% de renda variável e apenas 20% de renda fixa. Eles tiveram esses retornos aqui desde o começo deles, que foi em 2008, foi lá na crise. Então na crise você vê a diferença de retorno. Você vê que, por exemplo, o conservador ele é bem conservador. Desde 2009 até agora, nos últimos 10 anos, ele teve um retorno de 26%, mas já levando em consideração essa queda aqui do coronavírus. Se não tivesse a queda, ou seja, provavelmente quando ele for retornar, ele vai voltar para esse patamar aqui de 50% de rentabilidade em 10 anos. Você vai me dizer, é muito pouco, Otávio, 50% de rentabilidade. Pois é, mas pessoal, isso aqui é renda fixa, toda em dólar, protegida em todos os mercados principais mundiais, tanto o americano quanto o europeu, quanto o japonês. Então assim, você vê que é um nível de conservadorismo muito relevante. Isso aqui é que protege seu patrimônio de verdade. Se você quiser mais risco, você aceita ganhar mais volatilidade e consequentemente maior retorno. Mas você tem que ver que, por exemplo, isso aqui é num período que a renda fixa, que a renda variável americana teve uma boa performance, certo? Teve um crescimento muito robusto das ações americanas nos últimos 10 anos, apesar dessa queda aqui, que é uma grande crise, né, que a gente está observando agora, mas você vê que foi uma grande disparada que teve. Quando a gente compara, por exemplo, se a gente tivesse um portfólio somente da média do mercado americano, a gente comparando aqui com o S&P 500, que são as 500 maiores empresas, que é essa linha roxa, você vê que ela rendeu muito mais. Certo? Essas empresas aqui, as empresas americanas, elas renderam bem mais. De 10 anos para cá, renderam 162%, mesmo considerando a queda do coronavírus. Sem o coronavírus, estariam lá em 280% de rentabilidade. Aí você vai me dizer, Otávio, é muito melhor eu colocar aqui só em renda variável, só em ações, que eu vou ganhar muito mais dinheiro. Pois é, mas isso aqui é nos Estados Unidos, como eu falei. Se a gente retira aqui, por exemplo, a renda variável americana e a gente coloca, por exemplo, a bolsa alemã, só para dar um exemplo para você, olha só, ela não teve uma performance tão melhor assim que esse portfólio agressivo, mas teve muito mais volatilidade, ou seja, você estava assumindo um risco muito maior. Quando a gente vê, por exemplo, para você ter uma noção da diferença de risco, que a gente pensa, nossa, eu estou colocando dinheiro no Brasil, tá tudo bem, nossa bolsa brasileira, as empresas crescem aqui, tudo bem. Olhem só a bolsa brasileira como é que se comportou. É uma piada, né? A gente olha a volatilidade da bolsa brasileira em dólares. De 10 anos para cá, se você tivesse investido na bolsa brasileira, você teria perdido em 10 anos 35% do seu valor investido. Então você vê que muitas vezes você precisa investir no exterior, certo? Você precisa investir no exterior porque é o seguinte, imagina se você tivesse todo o seu dinheiro em dólares, se você tivesse todo o seu patrimônio em dólares, que você consegue fazer isso fazendo um cadastro de 15 minutos em qualquer corretora, tem a Avenue, tem a TD Ameritrade, tem a Interactive Brokers que eu invisto. Se você fizer um cadastro de 15 minutos, você consegue colocar todo o seu dinheiro em dólar. Tendo seu dinheiro em dólar, eu lhe pergunto, você colocaria seu dinheiro no Brasil? Colocaria 80% do seu dinheiro do Brasil? Colocaria 90% do seu dinheiro do Brasil no Brasil, como a maioria das pessoas faz? Ou 100% dele? Provavelmente não, né? Porque o mundo estaria às suas portas e você veria que tem países muito mais seguros, com potencial de crescimento muito, muito maior. Você vê, por exemplo, agora nessa crise, que o governo americano está fazendo uma injeção de liquidez, ou seja, de dinheiro no mercado para evitar uma queda e para tentar salvar as empresas de praticamente 4 trilhões de dólares, tá? Isso aí é praticamente 20 trilhões de reais, uma coisa inimaginável para o padrão brasileiro. Várias vezes o nosso próprio PIB, quanto a gente produz no ano inteiro, é um país que está preparado para lidar com crise. Os bancos estão muito mais preparados, certo? As pessoas têm mais liquidez, têm mais caixa. No Brasil, essa correria toda, o governo já estava com déficit e agora
está com grandes dificuldades, é um país pobre, o Brasil é um país pobre, você tem que se dar conta disso, um país que não está tão preparado para lidar com crises como estão outros países desenvolvidos. Eu não estou falando só de Estados Unidos, eu estou falando também de Europa desenvolvida, Alemanha, países que têm uma capacidade fiscal muito maior que a nossa, país que tem moeda forte, que não tem essa inflação louca aqui, porque por enquanto tem um governante que você pode gostar, daqui a pouco tem um governante que você gosta menos. Isso a gente observa no passado recente. Então, por isso que é tão importante, eu queria deixar essa abertura para você, fazendo uma pequena recapitulação aqui para você só não esquecer. São esses 4 ETFs que você investe através da Bolsa de Valores normalmente nos Estados Unidos, como se fosse comprar uma ação qualquer. A OK é o conservador, a OM é o moderado, que tem aí 60% de renda fixa. A OR é o de crescimento, que eles chamam aqui, que tem 35% de renda fixa. E o AUA é o agressivo, que tem 20% apenas de renda fixa. Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria passar para você. Se você gostou desse tipo de vídeo, em que eu mostro alternativas para você proteger e rentabilizar seu patrimônio de verdade, sem promessa de dinheiro rápido, sem promessa de ação que vai subir que nem um foguete e vai deixar você milionário do dia para noite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like para eu saber que isso interessa a você, beleza? E se inscreve no meu canal para você receber as outras notificações que eu for colocando aqui. Eu também tenho uma página no Instagram, lá um perfil no Instagram, que você pode sempre me perguntar por lá, que eu tenho um contato mais próximo com o pessoal. Beleza? Valeu!